implacável e astuto adversário. Voltaremos em pouco sobre esse ponto. Por agora convém fazermos preliminarmente uma apreciação das atitudes da teosofia, ou melhor, dos seus filiados relativamente ao espiritismo. Nos primórdios do movimento, quando, em companhia do coronel Henry Strelokot, a senhora Helena Petrovna Blavatsky fundou em Nova York, aos 17 de novembro de 1873, a Sociedade Teosófica, essa atitude foi e durante mais de 20 anos conservou-se francamente hostil, revelando completa ignorância ou fazendo propositada omissão do caráter espontâneo e intencional das manifestações que deram origem ao espiritismo e revelaram o plano providencial a que obedeciam. Os teosofistas, a começar da fundadora da sociedade, verberavam severamente os espíritas, acusando-os de retardar, com as evocações que praticavam, a evolução dos egos espirituais, atraídos por essa forma ao plano terrestre e impedidos de desembaraçar-se do veículo astral e agir livremente no plano mental, com a soma das experiências na Terra adquiridas. Mas ainda, afirmavam serem ilusórias as comunicações espíritas, pois que, asseguravam, o ego, uma vez despojado do veículo terrestre, fica inibido de manifestar-se em nosso plano, e atribuíam as manifestações aos cadáveres astrais dotados ainda de vitalidade para semelhante efeito, vitalidade que as evocações contribuíam para prolongar-se, constituindo práticas, se nocivas para os desencarnados, altamente perigosas para os encarnados que a elas se entregavam. Daí a proibição absoluta de que, na opinião dos teosofistas, deviam ser objeto. Contra esse exclusivismo priorístico protesta, entretanto, a vasta literatura espírita, representada não somente pelos ensinamentos da doutrina codificada por Allan Kardec, senão também por inumeráveis comunicações de índole científica e literária, não raro revestidas de inconfundível cunho de identidade, que enriquecem tantas obras e publicações espíritas avulsas, que os novos adversários, obcecados pelo espírito de sistema, ignoravam. Quanto aos perigos decorrentes do comércio ostensivo com o invisível, que por nossa parte, ademais, temos frequentemente assinalado, Allan Kardec foi o primeiro a denunciá-los, não por se tratar de fantásticos cadáveres astrais, mas de entidades, em muitos casos, inferiores, como lhe demonstrará a experiência, preferindo contudo o austero e clarividente missionário indicar, como o fez em O Livro dos Médiuns, as regras e condições que a prudência aconselha para entendimento proveitoso com os desencarnados, a formular uma proibição, de resto, contrária aos desígnios da providência, que os teosofistas, em sua sistemática hostilidade, recusavam admitir como suprema causa determinante do imponente movimento de renovação espiritualista provocado pelo espiritismo. Faziam eles, por ignorância própria e cálculo do inimigo que os assessorava, abstração do conjunto de ensinamentos morais e filosóficos, bem como da valiosa contribuição, que esse movimento, pelo estudo da inusitada fenomenologia, trazia ao adiantamento das ciências, para cingirem-se, apocando-lhe o valor, a crítica impertinente das experimentações, se frequentemente prejudicadas, é indubitável, pela incultura dos observadores, muito mais pela interferência pertinaz dos adversários invisíveis da doutrina. Verificando, entretanto, ser contraproducente essa manobra agressiva, não somente em face das conversões, que não cessavam de operar-se, de esclarecidas inteligências e constituíam um vitorioso combate ao materialismo, solapando-lhe o prestígio, mas porque semelhante manobra contribuía para delimitar em campos opostos espíritas e teosofistas, o inimigo mudou de tática. Mais valia, acertadamente lhe pareceu, usar de benevolência, atraindo os primeiros, que afastá-los com irritantes críticas, ademais desautorizadas pelo cortejo de eloquentes fatos comprobatórios da sobrevivência do homem,
na plenitude integral de suas faculdades superiores, tais como os patenteava o Espiritismo. A essa mudança de atitude, porque todas as circunstâncias, mesmo as em que menos parecem intervir, são aproveitadas pelo inimigo astuto, não foi estranha, graças à acentuada tolerância de quem entrou a dar provas à senhora Annie Besant, a ascensão desta presidência da Sociedade Teosófica. Espírito liberal, por índole e por educação, graças ao contato adquirido com a literatura religiosa e profana do Ocidente, mais propriamente da Inglaterra, onde nascera e exercia a sua atividade jornalística, a sucessora de Helena Blavatsky não tardou a afastar-se, na continuidade dos seus escritos, dos moldes exclusivistas e intolerantes que haviam prevalecido acerca dos fenômenos espíritas e dos seus observadores, sendo nessa atitude acompanhada pelos filiados obedientes à sua orientação e pondo-se desse modo ter uma campanha de hostilidade, mas para ser substituída por um plano de sorrateira absorção dos espíritas mais cultos, pois que foi entre estes que, incapaz de conquistar com suas divagações teóricas os partidários do materialismo, entrou a teosofia aliciar de preferência aos seus adeptos. Não bastava contudo ao inimigo, para subtrair valores úteis à obra espírita e deixá-la, se tal lhe fosse permitido, exclusivamente reduzida às práticas supersticiosas dos refratários ao estudo da doutrina e do Evangelho, utilizar-se, como chamariz, das remontadas concepções de que se faz portadora a teosofia. De um grosseiro embuste lançou mão, deturpando a história do moderno espiritualismo, com o fim de o fazer passar como um mero conjunto de fenômenos, desprovido de toda a concepção filosófica interpretativa e doutrinária. Como se não fosse de hoje, aquela história e pudesse uma simples fábula suprimir de chofre o imponente conjunto bibliográfico, verdadeiro monumento didático do espiritismo, espalhado em centenas de livros e revistas impressas em todo o Ocidente, a começar das obras fundamentais codificadas por Allan Kardec. Essa grotesca pretensão, cavilosamente assoalhada em publicações teosóficas e, para embair a credulidade dos inclinados à sedução misteriosa das coisas do Oriente, impregnada de um misticismo oculto destinado a torná-la irresistível, se encontra formulada, entre outros, num discurso proferido nesta capital, por ocasião de celebrar-se o 49º aniversário da fundação da Sociedade Teosófica. Um dos nossos instrutores teosóficos, afirmou com enfática seriedade orador, ensina que os chefes de uma loja oculta, antiquíssima, pois remonta às suas origens à grande civilização Atlante, existente ainda hoje, Kremsky no Yucatán, trabalharam sempre pelo progresso humano, embora conservando-se estritamente, ignorados e desconhecidos do público. Na primeira metade do século passado, desesperando do materialismo rasteiro, que parecia prestes a afogar toda espiritualidade na Europa e na América, determinaram combatê-lo com um sistema um tanto novo. Apoderavam-se de uma pessoa vulgar depois de sua morte, acordavam-na por completo no plano astral, instruíam-na até certo ponto nos poderes e possibilidades desse plano e punham a seu cargo um círculo espírita. Ela por sua vez desenvolvia outras personalidades desencarnadas, no mesmo sentido. O movimento que desse modo criaram converteu-se no grande edifício do espiritismo moderno. Não há dúvida, prosseguiu o orador, que o movimento cresceu muito mais rapidamente do que os chefes da loja esperavam, até o ponto de não lhes ser mais possível dominá-lo. Esse plano tinha, como muitos outros, o ponto fraco. Além da loja original podiam adotá-lo os magos negros, sem que nada o impedisse, e proporcionar assim espíritos que se comunicassem, como verdadeiramente sabe-se que tem feito. É fácil imaginar quanto seria perigoso um movimento de tal ordem entregue a si mesmo. Quanto mal poderiam fazer as entidades que obedecem à orientação dos magos negros transviados e mistificando as pessoas investigadoras, principalmente as crédulas,
E a história fenomenal do Espiritismo nos fornece abundantes provas de tais fatos. Foi nessa conjuntura que os senhores de compaixão, os guardiões da raça humana, aqueles a quem chamamos os Mahatmas, os membros da grande fraternidade branca, considerando as funestas consequências que os fenômenos do Espiritismo poderiam produzir, se não aparecesse uma filosofia que os explicasse satisfatoriamente, procuraram com urgência um meio de evitar os resultados desastrosos que essa intervenção no astral, entregue a si mesma, poderia produzir, e dois deles resolveram fundar a Sociedade Teosófica, para, por meio dela, dar ao mundo uma filosofia elevada, que explicasse satisfatoriamente os fatos observados e ensinasse a verificá-los. Se bem que os membros restantes da grande fraternidade, os outros mestres, não concordassem com a deliberação, julgando-a temporã, pois não consideravam a humanidade chegada ainda ao ponto de compreender os elevadíssimos ensinos teosóficos, aqueles dois Mahatmas persistiram, não obstante, na resolução tomada, embora sob a condição de arcar com o karma criado pela Sociedade Teosófica. Buscaram então ao redor de seus instrumentos indispensáveis à obra, as pessoas capazes de levá-la a termo, e os encontraram em dois antigos e fiéis discípulos de outras vidas, em dois antigos e dedicados servidores que, no passado longínquo, existência após existência, vinham servindo sob a direção deles, dois amigos a toda a prova, ligados um ao outro, no passado, pelos atos do mais desinteressado sacrifício. Eram, nesta encarnação, um homem e uma mulher. Chamavam-se Helena Petrovna Blavatsky e Henri Olcott. Ela era russa, ele americano. Helena Blavatsky estivera desde a infância em relações com um desses mestres. Olcott não tinha a menor notícia deles nesta vida. E aí temos, de um lado, a teosofia surgida como um corretivo à imprudência dos tais chefes da loja oculta, provocando os fenômenos espíritas, impulsionando um movimento que, em sua visão apocada, foram incapazes de prever se desenvolvesse ao ponto de já o não poderem dominar, exprimindo-se esse corretivo por meio de uma filosofia elevada, que é o Espiritismo, segundo essa fábula infantil, é negado possuir. Do outro lado, aí temos a própria teosofia apresentada como um movimento ilógico em sua origem e contraditória em sua organização, no qual a teimosia de dois Mahatmas, desrespeitando o voto de todos os membros restantes da grande fraternidade, consegue levar por diante a ideia prematura de dotar a humanidade com os elevadíssimos ensinos para os quais não se acha ela preparada. Ilógico em sua origem, dizemos, porque, se foram os dois misteriosos chefes da loja oculta, de que ali se fala, os responsáveis pelo desencadeamento do espiritismo fenomenal, a eles deverá caber, naturalmente, o encargo de corrigir o desacerto, suscitando o movimento filosófico e reparatório da teosofia. Mas encerrará esta, realmente, ensinos tão mais elevados e verdadeiros que os do espiritismo, como pretendem os seus adversários. A obra capital da teosofia é Doutrina Secreta, enfaticamente subintitulada Síntese da Ciência, da Religião e da Filosofia, exposta por Helena Blavatsky em 6 alentados volumes, cuja leitura, às vezes, se torna dificultosa, porque a autora desenvolve ideias secundárias, que fazem perder de vista a unidade fundamental da obra, da qual se tornou por isso necessário organizar o resumo, que em nota abaixo mencionamos, com cerca de 600 páginas, abrangendo, todavia, apenas os 4 primeiros volumes, pois que os 2 restantes não forneceram materiais, tendo o seu conteúdo menos direta relação com as instâncias de Dzyan. Foram essas instâncias, contidas num documento de antiguidade pré-histórica, a fonte originária da doutrina secreta, em que a senhora Blavatsky apresenta a história do mundo e da humanidade, conforme a tradição nelas relatada e cuja interpretação é dada pela autora, à luz de um comentário oculto que,
Durante sua permanência no Tibete, lhe foi transmitido por ordem e sob a direção de adeptos, com os quais se achava em relação. Esse manuscrito antiquíssimo, diz, abunando sua autoridade, o autor da introdução com que abre o resumo a que nos reportamos, do qual o único exemplar agora existente é escrito em Senzar, a língua sacerdotal secreta, conhecida de todos os padres iniciados, é a obra original cujo texto serviu de base à composição dos mais antigos livros sagrados de todas as nações, como o Livro dos Mistérios Secretos, o mais antigo documento hebraico acerca do saber oculto, a Bíblia primitiva da China, os volumes sagrados do Totemes egípcio, os Puranas da Índia, o Livro dos Números caldaico e o próprio Pentateuco. O assunto versado nos 4 primeiros volumes da doutrina secreta e tendo como base as misteriosas instâncias de Dzyan pronuncia-se de Jan, esclarece o autor do resumo, é dividido em 2 partes, cosmogênese, ou seja, esclarecemos nós aos indultos, formação, geração do universo, e antropogênese, isto é, geração ou formação do homem, servindo naturalmente esses vocábulos, por sua composição morfológica greco-latina, para dar desde logo a ideia do cunho nitidamente científico da obra, cujas 3 proposições fundamentais são as seguintes. A. Um princípio onipresente, eterno, ilimitado e imutável, a respeito do qual é impossível toda especulação, pois que ultrapassa o poder da concepção humana, inconcebível e inominável. Essa causa infinita e eterna, vagamente formulada no inconsciente e no incognoscível da filosofia europeia corrente, é a raiz sem raiz de tudo que foi, é ou será para sempre. É naturalmente desprovida de todo atributo e, essencialmente, sem relações com o ser manifestado e finito. É o ser T, antes que o ser, em sânscrito, Sat, e paira acima de toda especulação ou pensamento. Esse ser T é simbolizado, na doutrina secreta, sob 2 aspectos. De um lado, o espaço abstrato, absoluto, representando a subjetividade pura, a única coisa que nenhum espírito humano possa excluir de concepção alguma e nem conceber em si mesma. Do outro, o movimento, absoluto, abstrato, representando a consciência incondicionada. Os nossos pensadores ocidentais provaram que a consciência, distinta da variação, nos é inconcebível, e que o movimento é o melhor símbolo da variação, seu característico essencial. Esse último aspecto da única realidade é também simbolizado no termo grande sopro e o símbolo é bastante expressivo. Assim, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é esse: um absoluto metafísico, o ser T, que a inteligência limitada veio a representar na trindade teológica. Não parecerá estranha essa concepção puramente mecanicista do ser absoluto, supremo e eterno? Mas não devemos interromper com prematuros comentários a exposição, que apenas resumiremos, das 3 proposições fundamentais da doutrina secreta. Prossigamos, pois, abandonando, por comodidade do leitor não versado no assunto, o desenvolvimento, por assim dizer, ultrametafísico dado pelo autor do resumo a essa primeira concepção, para reproduzir a síntese que ele mesmo julgou conveniente acrescentar-lhe, com o fim de dar ao leitor uma ideia mais clara, expressa nos itens seguintes. 1. O absoluto, o para Brahman dos Vedânticos a única realidade, Sat, que é, como o diz Hegel, ao mesmo tempo ser absoluto e não ser. 2. O primeiro Logos, o impessoal e, em filosofia, não manifestado, Logos precursor do manifestado. É a causa primária, a inconsciente dos panteístas europeus. 3. O segundo Logos, espírito matéria, vida, o espírito do universo, Purus e Prakriti. 4. O terceiro Logos, ideação cósmica, Maat ou inteligência, a alma universal do mundo, o número cósmico da matéria.
a base das operações inteligentes da natureza em a natureza, também chamado Mahabodhi. A realidade única, seus duplos aspectos no universo condicionado. A doutrina secreta, além disso, afirma b. A eternidade do universo, em toto, como plano ilimitado que, periodicamente, é o campo de inúmeros universos a se manifestarem e desaparecem incessantemente, denominados estrelas que se manifestam em centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como um abrir e fechar de olhos da sua existência, diz o livro de Dzyan. Peregrino é o nome dado ao nosso mundo, os dois em um, durante o seu ciclo de encarnações. É o único princípio imortal, eterno em nós, uma parte do todo integral, o Espírito Universal. O aparecimento e o desaparecimento dos mundos é como a volta regular do fluxo e do refluxo. A segunda asserção da doutrina secreta é o caráter absolutamente universal. A doutrina secreta afirma ainda, c. a identidade fundamental de todas as almas com a super-alma universal, sendo esta mesmo um aspecto da raiz ignota, e a peregrinação obrigatória para toda a alma, centelha da primeira, através do ciclo da encarnação, ou de necessidade, em conformidade com a lei cíclica e kármica durante o termo completo. Por outros termos, nenhum Budi puramente espiritual, alma divina, pode ter uma existência consciente independente, antes que a centelha brotada da pura essência do sexto princípio universal, ou a super-alma, tenha passado por todas as formas do mundo fenomenal desse ciclo de existência adquirido a individualidade, tanto por impulso natural como por esforços pessoais, voluntários e resolutos, modificados pelas restrições do seu karma, percorrendo assim todos os graus da inteligência, do mais baixo ao mais elevado humanas, do mineral à planta e daí ao mais santo dos arcanjos. A doutrina axial da filosofia esotérica não admite privilégios nem dons especiais para o homem, salvo se adquiridos pelo próprio ego, poder de esforços e mérito pessoal, no decurso de uma longa série de metempsicoses e de reencarnações. Em seu estado absoluto, o único princípio sobre os seus dois aspectos de ideação pré-cósmica e de substância pré-cósmica é insexual, incondicionado e eterno. Sua emanação periódica, ou cintilação primordial, é com acento circunflexo una, por isso andrógena e fenomenalmente finita. Quando essa cintilação, por sua vez, irradia, todas as suas cintilações ainda são andrógenas, mas tornam-se princípios masculino e femininas em seus aspectos inferiores. Após um período de dissolução, o primeiro princípio que desperta para a vida ativa é o plástico espaço, pai-mãe, espírito e alma do éter, ou o plano na superfície do círculo. O espaço é chamado mãe antes de sua atividade cósmica, e pai-mãe no primeiro estágio do seu despertar. Na Cabala também é pai-mãe-filho. Enquanto, porém, os místicos e os filósofos sintetizam a sua tríade pré-genética na pura abstração divina, os ortodoxos e antropomorfizam. O cristão ortodoxo, por sua parte, separa a divindade pessoal criadora em três pessoas e não admite divindade superior. Tais são: remoto autor da introdução que serve de pórtico resumo feito da obra mediunicamente recebida pela Sra. Blavatsky, as concepções fundamentais sobre que repousa a doutrina secreta. Mediunicamente recebida, ousamos afirmar, porque, de um lado, considerando-se a extensão e a profundeza impressas pela fundadora da Sociedade Teosófica a interpretação dada às instâncias, que serviram de base àquela obra, à luz de um comentário oculto, e do outro a sua relativa incultura, é indubitável que, sem a inspiração espiritual, que é uma das formas, e não inferior, do mediunismo, não teria ela podido consumar, nas vastas proporções em que o fez, um monumento de saber oculto, que é a doutrina secreta, diante da qual pasmam fascinadas as mais cultas inteligências, não apercebidas, porém,
do critério analítico fundado na humildade e no bom senso, que permite apreciá-la no tríplice ponto de vista de sua veracidade, de sua origem espiritual e de sua utilidade. Antes de tudo, se fizermos um confronto entre a síntese doutrinária do Espiritismo, que formulamos páginas atrás, e as concepções fundamentais da teosofia, resultará que, se o primeiro parecerá talvez mais simples, a menos transcendente na órbita de suas explanações interpretativas do universo, da vida e do destino dos seres, particularmente do ser humano, a teosofia se apresenta como um sistema integral, por assim dizer, absoluto em suas afirmações, em que pretende abranger desde a causa sem causa, eterna e igualmente absoluta, as suas operações, fundando-se num documento de remotíssima, pré-histórica antiguidade, as estâncias de Dzyan, fonte original dos mais antigos livros sagrados de todas as nações, cuja autoridade supõe abunada por aquela circunstância. Nisso consiste, entretanto, a nosso ver, o primeiro ponto vulnerável da teosofia, a que serve de pórtico a doutrina secreta de Blavatsky. Por que seria preciso atribuir ao autor daquele documento uma onisciência, de resto, incompatível com a capacidade humana, por mais desenvolvidos e aperfeiçoados, mesmo em extremo grau, que sejam os seus dons, para admitir que tivesse ele penetrado os arcanos divinos em toda a sua extensão e profundeza, ao ponto de nada lhe ser desconhecido, assim nos mistérios da criação universal como nos atributos do seu inefável autor. Ainda sem sua cosmogonia se limitasse ele, e já não seria pouco, ao nosso sistema planetário, escrutando-lhe a gênese e traçando o plano evolutivo dos seres que nele têm o seu vastíssimo campo de aperfeiçoamento, as suas concepções encontrariam apoio nas possibilidades de uma visão interna, acaso reforçada por uma revelação que, do alto e em nome de Deus, lhe fosse transmitida, sujeita ainda assim às confirmações que a ciência e a razão humana, que são também uma das formas por que se comunica o Criador com as suas criaturas, lhe viessem trazendo no curso dos séculos, mercê dos progressos naquele duplo sentido adquiridos. Mas o autor das est-encias, segundo a interpretação que, luz de um comentário oculto, lhes deu a senhora Blavatsky, fala do universo em totum e da raiz sem raiz e do primeiro logos, não manifestado, e do segundo e do terceiro logos, manifestados, cujas operações lhe são coisas familiares, indubitáveis e de ciência própria. Baseado em que? A história da evolução cósmica, tal como se acha descrita nas instâncias, diz, na introdução, o autor do resumo da doutrina secreta, é, por assim dizer, uma fórmula algébrica abstrata dessa evolução e não uma resenha de todos os seus estádios e transformações, fórmula que pode ser aplicada a toda a evolução, desde a da Terra e do Sistema Solar, e assim por diante, numa escala ascensional. As 7 primeiras instâncias representam os 7 primeiros termos dessa fórmula abstrata. Pondo de parte a estranheza que a nossa ignorância, pelo menos, causa uma fórmula algébrica de semelhante natureza, com eliminação dos sinais gráficos. Acrescentaremos que, mediante sua aplicação, ao que se deve supor, é que a doutrina aurida nas instâncias pretende o conhecimento não parcial, mas total, do universo em suas infinitas e sucessivas manifestações, como se viu no item B atrás reproduzido. Abordando, por sua vez, o assunto, numa série de conferências realizadas em Bruxelas, em maio de 1898, o Sr. J. C. Chatterjee, que nelas se ocupou de a filosofia esotérica da Índia, assim se exprimiu. Um universo isolado como o nosso tem o seu fim, mas este universo é fruto do universo precedente, e de sua semente nascerá o universo futuro, e assim indefinidamente. O que eu designo aqui por universo não é somente um sistema solar particular,
mas a totalidade do que está manifestado. Essa totalidade, contudo, cumpre interrogar, por que número se achará representada para os iniciados na doutrina secreta e nos segredos da teosofia? Porque, nesse domínio do conhecimento, que se pretende positivo, é preciso não nos atermos a vagas e imprecisas afirmações, se queremos de fato aproximar-nos e ser portadores da verdade. Fama o autor das estâncias, na remotíssima época em que as escreveu, e fizeram, depois dele, os seguidores e intérpretes dos seus ensinos, uma ideia exata, já não diremos daquela totalidade, mas pelo menos do que, segundo as observações e cálculos da astronomia, é considerado o nosso universo visível. Demos, a esse respeito, a palavra a Camille Flammarion, o fascinante expositor da astronomia popular, e com ele nos detenhamos, tomados de assombro, diante destes vertiginosos algarismos. Podemos considerar o universo visível, assinala, depois de se haver referido aos 18 milhões de estrelas, de que se compõe a Via Láctea, constituído por mais de 100 milhões de sóis, dispostos numa imensa aglomeração de forma lenticular, cujo diâmetro parece ser 8 ou 10 vezes maior que a espessura. As aglomerações de estrelas apresentam todos os graus, tanto no número como na condensação das suas componentes. Há algumas que se compõem de poucas estrelas, outras formam uma associação de umas poucas de dezenas, outras são constituídas por alguns centos ou milhares. E acrescenta, mais adiante: sem dúvida o universo visível, com os seus 100 milhões de sóis, representa apenas uma parte infinitesimal da totalidade do universo. Do infinito, é uma aldeia numa província, ainda menos. Por outro lado, os milhões de anos, ou antes, os milhões de séculos com que nós tentamos exprimir o desenvolvimento progressivo das nebulosas, dos sóis e dos mundos não são mais que um rápido instante na duração eterna. Impossível nos é com acento circunflexo, por conseguinte, quando tentamos conceber estas grandezas, deixar de convir que o nosso campo de observação é insuficiente e que o universo é incomparavelmente mais vasto, mais prodigioso e esplêndido que tudo que a ciência nos revela, que tudo que a imaginação pode sondar. Dessa modéstia não participava de certo autor das estâncias nem participam os iniciados como ele, pois que não somente fazem ideia da totalidade do que está manifestado, mas conhecem o processo de sua formação e desaparecimento, na sucessão do que eles chamam os dias e as noites de Brahma, por toda a eternidade fora, ou seja, o período de atividade, que se denomina Manvantara, e o de repouso, chamado Pralaya. Exageramos. Aqui está o que, fundada na tal fórmula abstrata, diz a doutrina secreta, Pag. 30, interpretando o parágrafo 6º da primeira instância. O aparecimento e o desaparecimento do universo estão descritos como uma expiração e uma inspiração do grande sopro, que é eterno e que, sendo o movimento, é um dos 3 símbolos do absoluto. O espaço abstrato e a duração constituem os outros 2. Quando o grande sopro é projetado, chama-se o sopro divino e é considerado como a respiração da divindade incognoscível, a única existência, que expira, por assim dizer, um pensamento, que se torna todo o cosmos. O mesmo acontece quando o sopro divino é inspirado, o universo desaparece no seio da Grande Mãe, que dorme então envolta em suas roupagens para sempre invisíveis. Que ocorre durante esse longo período de sono? A interpretação do parágrafo 3º da mesma instância diz, entre outras coisas: durante o sono profundo o trabalho de ideação cessa no plano físico e a memória fica suspensa. Durante esse tempo, conseguintemente, a inteligência não existe, porque o órgão, através do qual o ego manifesta a ideação e a memória no plano material, cessou temporariamente de funcionar. Um número só se pode tornar fenômeno em um plano qualquer de existência, manifestando-se nesse plano,
mediante uma base ou veículo apropriado, e durante a longa noite de repouso denominada Pralaya, quando todas as existências foram dissolvidos, a inteligência universal se conserva como uma possibilidade permanente de ação mental, ou como esse pensamento abstrato e absoluto de que a inteligência é a manifestação concreta e relativa. Segundo essa concepção, portanto, o universo não vai sendo renovado, parcial, sucessiva, incessante e eternamente, sob a ação do ser eterno, de modo que há sistemas planetários, que desaparecem no infinito laboratório, vão outros sistemas sucedendo, jamais cessando a vida planetária universal. Há períodos de criação total, Manvantara, e períodos de extinção total, Pralaya, de tudo quanto existiu, correspondendo esse fenômeno de respiração, no ser divino, ao que é peculiar do ser humano. Confessemos que é levar demasiado longa analogia, que é o método de indagação nas ciências ocultas, e atribuir à lei de alternativa uma excessiva, arrojada ampliação, nela pretendendo abranger a própria divindade. Mas, insistiremos, nessa audaciosa concepção da vida e criação universal, nessa totalidade do universo fazia o autor das instâncias uma ideia aproximada sequer do número dos astros que o compõem, isto é, dos incontáveis bilhões ou trilhões de sóis, que sabemos nós, dos quais os 100 milhões, de que é calculado o compor-se o nosso universo visível, constituem simples aldeia numa província, ou ainda menos, cada um devendo ser centro de um sistema planetário, tanto vale dizer, em torno deles gravitando mundos de prodigiosa grandeza, proporcionada dos respectivos astros centrais e sendo esses mundos o habitat de humanidades nas mais variadas condições de progresso físico, moral e intelectual. Ponde o misterioso autor do famoso e remotíssimo documento, numa época em que nem sequer existia a astronomia, com os seus incessantes aperfeiçoados instrumentos de observação, abranger em sua concepção esse vastíssimo universo, esmagador para nós em sua assombrosa, deslumbrante e, confessemos, inescrutável realidade. Aberração da mesquinhez humana, querendo alçar-se à obra eterna e ousando discorrer acerca do seu eterno autor e de suas incognoscíveis operações. Mas será realmente isso que pretendeu exprimir semelhante documento, e a isso é que, segundo os seus modernos intérpretes, familiares da teosofia, se refere à totalidade do que está manifestado? Se consultamos as instâncias, reproduzidas na doutrina secreta, reconheceremos sem dificuldade que, circunscrito no tempo e no espaço, desajudado das muitíssimo ulteriores conquistas da ciência, particularmente da astronomia, o pensamento do seu autor era bem mais restrito do que pretendem os seus intérpretes atuais, algumas vezes pueril, não abrangendo senão em simbólicas referências o nosso modesto sistema planetário e limitando-se na parte relativa à antropogênese, denominação modernizada pela teosofia, a evolução dos seres, exclusivamente, no nosso globo. Ocupa-se, de início, aquele documento do período de repouso, ou noite de Brahma, em que nada existia do que está manifestado, nem sequer o silêncio, nem mesmo o som, mas unicamente o sopro eterno, que jamais cessa, que si mesmo se não conhece, expressão que, assinalamos de passagem, na doutrina secreta é interpretada neste inconcebível postulado: o absoluto não se conhece a si mesmo, de vez que pelo sopro eterno entendido o ser absoluto e incognoscível, de cuja percepção íntima ousam contudo falar dessa maneira. Não é ainda uma audaciosa aberração? Prossigamos, todavia, e em demonstração da penúria conceptiva, em certos lugares pelo menos, do autor das instâncias, baste-nos reproduzir os 2 seguintes parágrafos da terceira, em que vem descrito o começo do despertar do precedente universo extinto. 3. As trevas irradiam a luz, e a luz deixa cair um raio solitário nas águas, nas profundezas da mãe.
O raio atravessa rapidamente o ovo virgem, faz estremecer o ovo eterno, que deixa cair o germe no eterno, que se condensa no ovo do mundo. 4. Então os três se tornam 4. A essência radiosa se torna 7 dentro e 7 fora. O ovo luminoso, que em si mesmo é 3, se coagula e estende em flocos brancos como leite nas profundezas do oceano de vida. Infantil, não é verdade? Para exprimir a prodigiosa gestação do universo total, que se ia desenvolver nos incontáveis milhões, se não bilhões ou trilhões de estrelas, mundos, nebulosas, constitutivas da nova criação, que vinha suceder a noite completa, durante 7 eternidades reinante no seio infinito da duração, 1 e 2 da primeira instância, e substituir, portanto, o anterior universo, totalmente extinto. Mas não percamos tempo com a análise parcial desse sistema cosmogônico, em que se evidencia o mesmo preconceito geocêntrico e antropocêntrico das primitivas cosmogonias, a hebraica inclusive, quando, para os seus observadores, a esfera celeste abrangia unicamente o espaço ocupado pelo zodíaco. Esfericidade da Terra era ainda ignorada e ao Supremo Autor de tantas maravilhas se atribuía a forma humana e, com ela, a mesma necessidade de repouso após a criação. Dessa assimilação do Criador ao homem é que resultou o duplo erro, fundado na analogia, de interpretar a formação de universos parciais como um fenômeno respiratório em proporções gigantescas, circunscritos, porém, aqueles ao nosso único universo então conhecido, e imaginar que ao esforço criatório sucederia fadiga e, em consequência, a necessidade do sono reparador, sem considerar-se que o espírito, humano ou divino, por natureza é dinâmico, jamais canse e que, portanto, se o espírito do homem, durante o sono do corpo, continua, exteriorizado, a agir, incessante e infatigavelmente, nas regiões superiores, com maioria de razão o espírito eterno e divino, fora das criações materiais, em suas incessantes e parciais transformações, não cessa de agir no que devemos considerar o infinito universo espiritual, aí com ele agindo os puríssimos seres dessa natureza, em formas de atividade e transcendentes realizações, que a nossa mesquinha contingência, sem excetuar o próprio autor das instâncias e os seus continuadores, por mais iluminados que se presumissem ou presumam, é incapaz de conceber, obcecados pela influência da matéria e pela excessiva importância atribuída à vida objetiva, que oblitera ao senso da pura e incorpórea espiritualidade, desamparou-os a humildade, a divina humildade, para sentirem a profunda sabedoria desta, como de tantas outras sentenças da imitação de Cristo. A toda perfeição nesta vida acompanha alguma imperfeição, e tem mescla de sombra a todas as nossas luzes. Conceito de um verdadeiro iluminado, em cuja palavra fulgia a exortativa eloquência do próprio Mestre, que o assistia. Mas não nos detenhamos, ainda, em análises parciais, quando um exame, em conjunto, da doutrina secreta, destacando contudo os seus trechos principais, nos patenteia, com o defeito capital de ser um sistema puramente intelectivo da criação, em que o amor, que é a razão suprema do universo e da vida, não parece ter a mínima intervenção, nos patenteia, dizemos, o inverídico de muitas de suas proposições, uma das quais de evidente amoralidade, e, por igual, nos denuncia a sua origem suspeitíssima. Sem dúvida, segundo pretende a sua autora, a doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos e a sua cosmogonia, só por si, constitui o mais prodigioso sistema e o mais bem elaborado que seja conhecido, mesmo sob a velada forma de esoterismo dos Puranas. O poder misterioso, porém, do simbolismo oculto, afirma, é tão grande que os fatos, que têm ocupado inúmeras gerações de videntes iniciados e profetas aplicados aos coordenar, inscrever e explorar, durante as assombrosas séries do progresso evolutivo,
São todos registrados em algumas páginas de glifos e de sinais geométricos. Inútil dizer, acrescenta ela, que o sistema em questão não é produto da imaginação de um ou de muitos indivíduos isolados. É constituído pelos ininterruptos anais de milhares de gerações de videntes, cujas prudentes experiências contribuíram para certificar e verificar as tradições transmitidas oralmente de uma raça primitiva a outra, sobre os ensinos de seres superiores elevadíssimos, que têm velado pela infância da humanidade. Durante longos séculos, os sábios da quinta raça, os quais pertenceram ao grupo salve poupado, por ocasião do último cataclismo e da modificação dos continentes, passaram suas vidas a aprender a não a ensinar, confrontando, submetendo à prova e verificando, em cada departamento da natureza, as tradições do passado, mediante a faculdade de visão fruída pelos grandes adeptos, isto é, pelos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram no mais elevado grau possível seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. O que fora visto por um adepto, jamais era aceito, antes de ter sido inspecionado e confirmado pelo que tinham visto outros adeptos, em condições apropriadas a constituir um testemunho independente, e por séculos de experiências. Páginas 148.149. A ser verdade, a autora nenhuma prova aduz de tão radicais afirmações. A doutrina secreta não representa somente a sabedoria acumulada dos séculos, mas impõe-se dogmaticamente como um sistema intangível, cujos postulados a ninguém é lícito pôr em dúvida. Institui, em tais condições, um regime de servidão mental, que não é o menor dos seus títulos negativos de recomendação. Nos livros teosóficos, é certo, e nos discursos dos seus preconizadores encontra-se com frequência a recomendação de serem os seus ensinos submetidos à verificação pelo senso interno do estudante e unicamente aceitos mediante o seu consciencioso veredictum. Quem ousaria contudo opor seu critério pessoal ao que foi ensinado por seres superiores elevadíssimos, inscrito nos anais de milhares de gerações de videntes, e pode em seu favor invocar séculos de experiências empreendidas em cada departamento da natureza? A consequência é que, excetuadas algumas afirmações acerca de fenômenos secundários do mundo oculto, cuja verificação é afirmada por certos adeptos, sem maiúscula, da teosofia ter sido empreendida, a totalidade dos ensinos da doutrina secreta é religiosamente aceita e repetida pelos seus iniciados, também sem maiúscula, como verdades intangíveis e dogmáticas. Longe de nós a pretensão de os impugnar como integralmente errôneos, pois que ainda nisso a simultaneidade do joio e do bom grão se patenteia. Nem a bondade vigilante de Deus por suas criaturas, tal como a entendemos, consentiria fossem elas, séculos a fio e gerações sobre gerações, alimentadas ou intoxicadas, exclusivamente com o erro, sem o paralelismo da verdade, em algumas pelo menos de suas múltiplas facetas, cabendo ao homem o paciente esforço de discernir uma do outro. Extrema é a esse respeito a dificuldade, no que se refere à doutrina secreta, de tal modo, tão habilmente coordenada e fascinante no desenvolvimento de suas empolgantes concepções se apresenta ela, nalguns casos invocando a concordância da própria ciência, a não ser que, para subtrair-se a tal fascinação, se lhes possa conscientemente opor, como faremos adiante, a autoridade mais alta de uma palavra divina, inscrita assim no livro que dela nos dá testemunho, como no nosso coração e entendimento. Guiados por esse testemunho e por essa luz interior, chegaremos, de análise em análise, à certeza que o recôndito autor de tais ensinos, porque trata-se evidentemente de uma obra inspirada do oculto, lançando mão dos recursos de alta intelectualidade, que possui, para seduzir com parcelas de verdade os ambiciosos de saber, desamparados de humildade, que os conteria nos limites de uma justa moderação, multiplicou esforços, ardilosamente dissimulados,
por isolar de Deus as suas criaturas, buscando subtrair aquela adoração em espírito, inspirada no amor, que o Divino Mestre preconizou como laço por excelência que nos ligaria ao Eterno Pai. E criou um sistema politeísta. E gerou, ou foi, providencialmente, por um poder mais alto induzido a gerar, a confusão naqueles derramados e indigestos 6 volumes, de que o próprio resumo, que parcialmente os sintetiza, serviu para melhor pôr em relevo as contradições, os erros e, finalmente, as dissimuladas intenções em que foi inspirada a famosa doutrina. Demonstraremos. Falando do Ser Supremo, para nós, Deus, cujo nome evita cuidadosamente, o mais possível, proferir, substituindo-o pelos de causa sem causa e raiz sem raiz. Já vimos que a doutrina secreta o considera essencialmente sem relações com o ser manifestado e finito, de modo que, advirtamos, seria inútil a ele nos dirigirmos, nas sublimidades e transportes espirituais da oração adorativa, de cujas salutaríssimas efusões ficaríamos privados, se em tal segregação devêssemos acreditar. E adiante insiste, o absoluto é o summum bonum. É, pois, a mesma coisa que para a nirvana. É não somente o estado final, mas ainda essa condição de subjetividade que, em seu plano, não tem relação com coisa alguma, a não ser com a única verdade absoluta. Pretendendo remontar os últimos limites na concepção da causa eterna, para nós, insistamos, Deus, mas com o fim de a isolar de toda a criação, chega, por assim dizer, a privá-la de toda a função no universo, pois que, ocupando-se, por exemplo, da história da quarta raça, na interpretação da instância X, que como as outras da série se refere à antropogênese, adverte. Seria errôneo atribuir atividade funcional à divindade infinita e absoluta, acrescentando, a filosofia esotérica sustenta que, durante as auroras, o Sol central emite luz criadora, passivamente, por assim dizer, página 384. A própria consciência, considerada por nós outros a voz de Deus no homem, é negada essa origem, que já o autor do resumo, expondo preliminarmente, na introdução, os ensinos fundamentais da doutrina secreta, assim definira, do espírito ou ideação cósmica vem a nossa consciência, página 7. Esse cunho substancialista, se não materialista, ademais, se revela em várias proposições, entre outras, expositivas das instâncias, como as seguintes: a substância radical pré-cósmica é esse aspecto do absoluto que é o substrato de todos os planos objetivos da natureza. Do mesmo modo que a ideação pré-cósmica é a raiz de toda a consciência individual, assim também a substância pré-cósmica é o substrato da matéria em seus diversos graus de diferenciação. Separada da substância cósmica, a ideação cósmica não se poderia manifestar como consciência individual, porque só através de um veículo de matéria é que brota a consciência como eu sou eu, sendo necessária uma base física para concentrar um raio do espírito universal em um certo grau de complexidade, página 7. E a negação de toda a possibilidade de vida consciente para o ser no estado de pura espiritualidade. E, todavia, quem tão pouco apto se revela a conceber esse transcendentalíssimo estado, ousa definir, mas ainda negativamente, as relações do Ser Supremo com a criação, substituindo-o por entidades equivalentes aos próprios deuses do paganismo. A instância 4, disse, com efeito, na introdução, expõe a diferenciação do germe do universo na hierarquia setenária dos poderes divinos conscientes, que são as manifestações ativas da energia una suprema. São os fundidores, os modeladores e, finalmente, os criadores de todo o universo manifestado, e isso no único sentido compreensível do vocábulo criador. Dão-lhe uma forma e a guiam. São os seres inteligentes que ajustam e fiscalizam a evolução, neles incorporando essas manifestações de lei una,
que nós conhecemos como as leis da natureza. Na mitologia hindu, essa fase da evolução é designada como a criação dos deuses. Entretanto, a unidade da lei, não percamos de observar, que tanto se revela na gravitação dos astros como no movimento recíproco dos átomos, patenteia a unidade do seu autor, desmentindo a pluralidade, pretendida para os que neles incorporam as suas manifestações. Como testemunha do preponderante cunho de objetivismo, ou substancialismo, no fundo materialista, que inquina muitas concepções da doutrina secreta, podem citar-se as seguintes considerações. Pags 36 a 37, com que abre a interpretação do parágrafo 2º da segunda instância. A ideia de que as coisas podem deixar de existir, sem deixar de ser, é fundamental na psicologia do Oriente. Exemplo vulgar de semelhante paradoxo nos é dado numa combinação química. Não está resolvida ainda a questão de saber se o hidrogênio e o oxigênio cessam de existir quando se combinam para formar a água. Dizem uns que, sendo novamente encontrados quando se decompõe a água, sinal é de que existiram todo o tempo. Outros pretendem que, de vez que se transformam a esse tempo em alguma coisa inteiramente diversa, forçoso é admitir que tenham cessado de existir como tais durante, pelo menos, esse tempo. Mas nem uns nem outros puderam ter a menor concepção da condição atual de uma coisa transformada noutra, sem todavia ter cessado de ser ela mesma. Para o oxigênio e o hidrogênio a existência, como a água pode ser chamada, um estado de não ser, que é um modo de ser mais real que a sua existência como gás, etc. Espantoso esse raciocínio da parte de um espiritualista, que sabe ser tanto menos real, ou tanto mais ilusória a existência quanto mais se desce na escala da substancialidade ou da condensação. Transportado para a esfera da espiritualidade, será este o raciocínio. A existência do espírito associado à substância é mais real do que o estado de espírito puro. O contrário, entretanto, é que deve ser e é verdade. Erro semelhante é cometido pela autora da doutrina secreta, quando, página 384, atribuindo mera passividade, como vimos, ao absoluto e eterno, cuja intervenção é contestada na formação do cosmos, e pretendendo que o processo de criação, ou antes, de formação do universo orgânico, com todas as suas unidades dos 7 reinos, necessitava da intervenção de seres inteligentes, que se tornaram coletivamente um ser ou um Deus Criador, afirma, referindo-se ao Sol central, que é somente durante os períodos ativos do ser que lhe produz uma torrente de energia contínua cujas correntes vibratórias aumentam de atividade e de potência a cada degrau que descem na escala setenária do ser. O que se sabe do processo involutivo, com apoio nas ciências naturais, é o contrário. A potencialidade da energia e o seu raio de expansão diminuem à medida que se desce na escala dos seres e dos estados de condensação da substância. E inversamente. Ainda no sentido do que denominamos substancialismo predominante em muitas de suas concepções, recordemos o que, falando da doutrina secreta e dos seus, já citados, testemunhos, diz a autora, páginas 149. A lei fundamental desse sistema, o ponto central de que tudo emerge, em torno e na direção do qual tudo gravita e sobre o qual repousa toda a sua filosofia, é a substância princípio, una, homogênea e divina, a causa única radical. Denominamo-la substância princípio, porque se torna substância no plano do universo manifestado e não é mais que simples ilusão enquanto permanece um princípio no espaço abstrato visível e invisível, sem começo nem fim. Essa funesta concepção nihilista, que considera mera ilusão a ausência de toda a substancialidade, e esse preconceito materialista acerca da energia criadora ressaltam ainda nas seguintes passagens. Os iniciados orientais sustentam que, estando a essência do absoluto desconhecido espalhada por toda parte,
O Sol central é simplesmente o centro da eletricidade vital universal em seu foco. É o único centro vital de atuação e efluência perpétua pags. 384 a 385. As causas da existência. A seu turno se encontra assinalado no parágrafo 7º da primeira instância, referindo-se